Olá, sou o Chris Burns, bem-vindos a The Network, onde nos juntamos a um painel de fazedores de notícias para irmos ao centro do tema. Os convidados têm no máximo 25 segundos para responderem. Vamos ver o tema da semana. O levantamento popular na Síria transformou-se em guerra depois de meses a reprimir um movimento que nasceu da Primavera Árabe e de mais de 5 mil mortos. O regime sírio está a lutar contra uma luta armada cada vez mais forte. Os desertores do exército juntam-se aos rebeldes depois de se terem recusado a disparar contra civis. Os observadores da Liga Árabe deixaram o país incapazes de parar o massacre, criticados por estarem a caucionar o regime de Bashar el-Assad. A rebelião aumenta, tal como o poder dos extremistas islâmicos armados. Cresce a sombra de uma guerra civil devastadora. Nas Nações Unidas, a Rússia recusa falar de uma resolução que leve a um endurecimento das sanções e talvez a uma intervenção. Os países ocidentais que já deitaram abaixo o regime de Gaddafi na Líbia parecem relutantes em intervir em mais um país árabe. Nesta edição de The Network temos a eurodeputada socialista belga Véronique de Keyser, membro da Comissão de Relações Externas do PE. Também em Bruxelas, Rudolf El Kare, comentador político libanês que defende a mudança de regime na Síria. Who sides with the Syrian opposition calls for a change of regime. And in London, e em Londres, Amar Wakaf, membro do Syrian Social Club e do partido Baas, pede reformas, mas não uma mudança de regime. Vamos começar com uma pergunta para a Véronique. Agora que a Rússia e a China vetaram a resolução no Conselho de Segurança da ONU, qual é o passo seguinte? Vai haver uma intervenção? Sanções? Para onde vamos? Não defendo a intervenção militar. Temos duas escolhas, a Líbia ou o Iémen. Ou seja, a intervenção militar ou esforços diplomáticos, que no caso do Iémen levaram à mudança de regime. Escolho o Iémen. Anmar, como vê a situação? Como saímos deste impasse? O governo já tomou uma iniciativa, ilustrada pelo último discurso do presidente Assad, há 4 semanas, na qual há uma solução política e de segurança. Deram amnistia aos grupos armados que entregassem as armas. Isso expirou no dia 21 de janeiro. Penso que agora estão a tomar conta das matérias com mão de ferro. Mas o derramamento de sangue continua, Rudolf. Que fazer agora? Como parar o massacre? Temos que perceber em profundidade o que significa um veto duplo nas Nações Unidas. Penso que há um novo equilíbrio na área e isso vai influenciar a situação na Síria. Vamos olhar para o tema das sanções. Véronique, quais as sanções que acha que deveriam ser impostas para obrigar o regime sírio a reformar-se ou para obrigar a uma mudança de regime? Sanções que possam abalar a estrutura do regime. Sei que é um caminho difícil, mas penso que a intervenção militar seria um desastre. É uma escolha entre duas soluções não muito boas. Para mim, é melhor usar sanções e esforço diplomático. Tentar mudar as posições da Rússia e da China. Penso que a Europa ainda tem de fazer esforços nesse sentido. Ok, Rudolf, para si, o ideal seria a Europa ter que papel? Há vários meses que espero da Europa um papel de mediadora nesta área. Infelizmente, a questão das sanções foi usada contra a Síria e vimos o que aconteceu nos últimos anos com as sanções. As sanções são a pior solução para as situações complicadas.
Então as sanções não funcionam? Não. Se as sanções não funcionam, o que resta? A intervenção militar? As sanções nunca funcionam. Só as soluções políticas é que podem funcionar. E a solução política não pode aparecer à margem do povo sírio. É assim que se constrói a democracia. Ok, Anmar, que tipo de papel acha que a Rússia pode ter? Acha que pode ser um mediador? O papel que está neste momento a ser assumido pela Rússia deve ser assumido pela Europa. É um papel de mediador, de construção e um papel proativo. Como disse o Dr. Karé, as sanções não levam a lado nenhum e se temos o objetivo de mudar o regime, então podemos pensar em sanções. Mas se queremos apenas a prosperidade e a democracia para o povo sírio, então devemos pensar de forma mais proativa. Regresso à Véronique. Como vamos exercer a pressão se as sanções não funcionarem e se afastarmos a intervenção militar? Como podemos fazer pressão sobre o governo sírio? Penso que temos de combinar as sanções com a pressão diplomática. Que tipo de sanções devemos usar? De um ponto de vista económico, o regime precisa de dinheiro. As sanções podem ser eficientes, mas a longo prazo têm de ser combinadas com a pressão diplomática. Pode ser uma solução. Rudolf, como vê as coisas? Se as pessoas não negociam, acha que há o perigo de haver uma guerra civil, uma verdadeira guerra civil? O perigo não é só de uma guerra civil na Síria, mas sim de uma guerra civil em toda a zona. A forma como estão a gerir a situação é criar um conflito entre as comunidades quando o que se pede é mudar as sociedades. Isso pode levar a uma guerra em toda a área. Por isso insisto numa solução política na Síria e em toda a zona ao mesmo tempo. Fala de uma mudança de regime? Não, mudar o regime não. Só o povo sírio é que pode decidir isso. Mas que tipo de solução? Desculpe, Véronique, diga. Quero colocar uma pergunta ao Rodolfo. Ele disse que não queria mudança de regime. Será que isso significa impunidade para todos os crimes cometidos? Bashar al-Assad é responsável e não queremos impunidade. Está a falar de um julgamento por crimes de guerra, não? Um segundo, só para responder à questão. Por que não levam em consideração o relatório dos observadores árabes? Por que não construímos algo com base neste relatório e tentamos reconciliar as diferentes partes da sociedade síria? Isso é o mais importante. Anmar, o que acha que vai persuadir o regime a reformar-se? Como vamos fazer isso? Organizar eleições? Acha isso possível? A maioria dos sírios não quer que o presidente Assad se vá embora. Isso, segundo uma recente sondagem da YouGov Syria. Ponto número 2. Muitos dos civis que foram mortos são pró-Assad, pró-governo. Esse ponto foi ilustrado pelo relatório dos observadores árabes. Penso que o governo sírio o mostrou para demonstrar que o que está a acontecer na Síria é muito diferente do que os europeus ouvem nos médias. Is quite different from what Europeans hear in the media. Ok, última questão para a Véronique. Como é que o resultado disto vai afetar os outros regimes autoritários? Como é que este conflito vai afetar outros movimentos potenciais da Primavera Árabe? Pode afetar todos os movimentos se houver uma intervenção militar externa que não seja apoiada pelo povo. Para mim, cada país na Primavera Árabe tem a sua história, o próprio desenvolvimento, a própria evolução, e eu espero, juntamente com muitos sírios, que isto faça parte da primavera e não do inverno árabe.
Muito bem, Veronique, muito obrigado a todos os intervenientes. Sou Chris Burns, obrigado por ter estado connosco em The Network. And until next time, thanks for connecting with The Network.